Oi, tudo bem? O meu nome é Tainá Aldrin, eu sou do Solarte Atelier e nessa semana nós trabalharemos com o Galaxies. Eu tô muito empolgada para trabalhar com ele. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu amo um brilho, então eu fiquei muito feliz quando a Fisher lançou esse fio. Eu acredito que a câmera não consegue captar o brilho que ele tem. Então, eu recomendo que se vocês puderem, vocês vão até um armarinho para conferir pessoalmente, porque é muito incrível. Ele é o primeiro fio do mercado que tem essa aplicação de glitter. É um fio de malha extra premium, que tem 25 milímetros de espessura e o novelo não vai ter nem variação de espessura e nem emendas, num total de 140 metros, que é o rendimento padrão da Fisher. Eles recomendam a agulha de 5,5 até 8 milímetros e a cor que eu estou trabalhando aqui é terra. Outra informação importante na embalagem é que diz que o brilho pode durar até 12 lavagens. A peça que nós faremos com ele hoje, você consegue fazer ela inteira só com fio e agulha. A alça vai ser feita com o fio, ela inteira, todinha a gente vai fazer só com o fio. Eu espero que vocês gostem dessa aula e vocês também vão poder aplicar essa técnica em outros projetos que vocês fizerem, é só usar a imaginação. E para esse projeto eu vou usar uma agulha de 6 milímetros. O Galaxy, ele vem assim, ó, desse jeito mais tipo fita, porque ele foi esticado para poder fazer essa aplicação de glitter na superfície dele, né? Então vocês precisam puxar ele assim, que ele já fica no formato rolotê. Olha, parece mágica. É só você esticar e ele fica perfeitinho para dar acabamento perfeito na sua peça. Então, conforme for trabalhando, vai sempre tensionando o fio para que ele fique assim redondinho para dentro. Quem ensinou isso pra gente foi a Lari Cristina, que também é prof da Fisher, minha companheira. Então vamos lá, já tensionei aqui o fio, eu vou fazer um nó corrediço e a base do nosso trabalho vai ser de correntes. Para fazer um nó corrediço, eu seguro a ponta do fio na minha mão direita e seguro o fio que está vindo do novelo na minha mão esquerda. Eu vou passar essa ponta da mão direita por cima do fio da mão esquerda, deixando essa voltinha assim. Segura aqui com o polegar e deita essa voltinha em cima lá do fio que está vindo do novelo. E aí puxa o fio que está vindo do novelo aqui para dentro dessa voltinha. Dá uma ajustadinha, coloca a agulha, ajusta outra vez, para ficar na espessura da agulha certinho. E agora a gente vai fazer um total de 8 correntes, sempre puxando o fio para ficar com o acabamento certinho. E essas correntinhas precisam ser bem apertadinhas, tá? A começar aqui já pelo nó corrediço, deixa bem justo na agulha. E para fazer correntinha, a gente tá com a agulha aqui no nó corrediço, eu tô segurando o fio que tá vindo do novelo pra cá. Eu vou colocar a minha agulha por baixo desse fio que eu tô segurando vindo do novelo. Depois eu vou colocar a agulha pra direita. E aí eu vou laçar esse fio passando a agulha por cima dele. E vou trazer por dentro aqui, ó. Da primeira alcinha que já tá na agulha. Vou fazer outra vez. E aí vai ficando aqui assim as correntinhas de base. A gente vai repetir isso 8 vezes.
Com as 8 correntinhas prontas, a gente vai pular a primeira e vai voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda. Mas em vez de pegar só essa alcinha aqui de cima, a gente vai pegar ela e a alcinha de trás também, assim. E aí fazer o ponto baixo, que é quase igual a correntinha, o mesmo movimento, só que a gente vai trazer para cá e em vez de passar direto pelos dois pontos pelo ponto aqui da agulha, a gente vai erguer assim para dar uma altura e aí laçar uma outra vez o fio que tá vindo do novelo e passar por dentro das duas alcinhas. Agora de volta, pegando essa alcinha aqui de cima e a alcinha lá de trás, laço o fio que tá vindo do novelo, puxa para frente para dar altura. Assim ficamos com duas alcinhas. Laço outra vez o fio que tá vindo do novelo e tira as duas alcinhas. A gente vai fazer isso em cada um dos pontos até chegar aqui no último. Chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer 3 pontos nele para dar a volta aqui no fim. Então, nesse aqui de cima, a gente vai pegar os dois, como fizemos nessa carreira inteira, e fazer o ponto baixo. E a partir do segundo ponto aqui já não precisa mais. Coloco o nozinho pra cá. E aí, dentro do mesmo lugar, faz mais 2 pontos baixos. 1. 2. Agora, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo em cada um deles. E vocês vão perceber conforme vocês fazem esses pontos baixos, que não vai ficar um buraquinho aqui no meio. Diferente de quando a gente pega só a alcinha de cima. Ele vai ficar bem fechadinho. Depois de fazer em cada um dos pontos, você precisa colocar mais um aqui nessa volta. Porque a gente subiu um aqui, então tem 1, 2, mas da mesma forma que aqui a gente fez 3 para fazer a volta, aqui tem que ter 3 também. Então, dentro do primeiro, a gente faz o último
ponto dessa carreira. E agora, para subir essa carreira, a gente vai puxar o fio que tá vindo do novelo, vai lá no primeiro ponto e colocar a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas, vai passar esse fio que tá vindo do novelo aqui na agulha e depois lá para trás, arruma aqui para ficar certinha, volta, e aí a gente vai colocar no centro do ponto baixo. A gente vai fazer pontos baixos centrados em todo o trabalho. Esse primeiro ponto é um pouco mais difícil, mas depois fica mais tranquilo. Só o primeiro ponto que é mais chatinho mesmo de colocar bem no meio. Lá atrás precisa sair no meio também. E aí é assim que a gente sabe que tá certinho, tá vendo? Ó, no meio dos dois fiozinhos. Eu vou laçar o fio que tá vindo do novelo, vou trazer ele pra frente. Vou enganchar aquele outro que tava esperando lá atrás, laçar o fio que tá vindo do novelo outra vez e trazer pra frente dos dois. Assim a gente encerrou a primeira carreira e fez o primeiro ponto baixo centrado da segunda. A partir dessa carreira, a gente vai começar a trabalhar os pontos baixos centrados. Então, em vez de pegar essas duas alcinhas aqui de cima, a gente vai pegar aqui no meio do Vzinho. Tem as duas alcinhas e sempre abaixo delas tem um Vzinho, que é o que faz o ponto baixo. Quando a gente coloca centrado ele aqui no meio, atrás vai sair no meio também, tá vendo? Então, é aqui que a gente vai pegar. Nessa carreira, a gente vai fazer um aumento em cima de cada um desses três pontinhos que fizeram a voltinha nas nossas duas quinas. Então, aqui, nesse ponto que eu tô, já seria um aumento, mas eu vou fazer ele depois que eu fizer toda a volta. Então, esse é o último dos três pontos, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos centrados em cima dele. Depois desse aumento, eu vou fazer 5 pontos baixos centrados até chegar lá na outra quina. E aqui nos 3 pontos que fazem a volta, a gente vai fazer uma sequência de 3 aumentos. 2 pontos em cada um dos pontos de base. Depois dos 3 aumentos em sequência, a gente vai fazer um ponto baixo centrado por ponto de base até chegar lá no fim dessa carreira. Cinco pontos baixos centrados. E aqui
é o primeiro dos 3 pontos da volta. Então, nele eu vou colocar um aumento. E para encerrar essa carreira, eu vou colocar o último ponto junto com o primeiro. Vou fechar a carreira da mesma forma que eu fiz na primeira para a segunda. Vou puxar aqui o fio, vou colocar a minha agulha de trás para frente, pegando as 2 alcinhas do primeiro ponto, coloco esse fio que eu puxei aqui na agulha e puxo ele lá para trás. Ajusto tanto aqui na frente quanto a quantidade de fio que está sobrando aqui. Coloco a minha agulha no centro do ponto logo abaixo dele, laço o fio que está vindo do novelo, dou uma alturinha, engancho o fio que estava esperando lá atrás, laço o fio que estava vindo do novelo e passo por dentro dos dois, encerrando a nossa segunda carreira e dando início à terceira. A terceira carreira a gente começou com um ponto baixo centrado, em seguida a gente vai fazer um aumento. E um ponto baixo centrado. Essa partezinha vai compor uma parte da curva e a gente vai fazer o restante quando estiver voltando. Agora a gente vai fazer 5 pontos baixos centrados. E aqui, onde começam os aumentos, a gente vai fazer o primeiro aumento. Um aumento. Um ponto baixo centrado. A gente vai repetir isso mais 2 vezes até dar a volta. Um aumento. Um ponto baixo centrado. E agora a última vez. Agora a gente vai fazer mais 5 pontos baixos centrados. E precisamos finalizar a curva desse lado aqui agora. Então, nesse primeiro ponto, a gente vai fazer um aumento. Opa, peguei no lugar errado. É ponto baixo centrado aqui no meio. Um aumento. E um ponto baixo centrado. Por último, aqui um aumento. Fechamento da carreira da mesma forma.
Na quarta carreira, a gente vai começar aqui com um ponto que seria um aumento. Eu vou deixar então para fazer no fim da carreira. Aqui vai ficar o ponto que a gente subiu e eu vou fazer mais 2 pontos baixos centrados. Ó, esse daqui eu não peguei certo no centro. Tá vendo como ele fica diferente do que tá certinho? Eu vou desmanchar e fazer de volta. Agora sim. E por fim, vou fazer um aumento aqui. Agora eu vou outra vez fazer 5 pontos baixos centrados. E quando a gente chega nesse aumento, depois dos 5 pontos baixos centrados, a gente vai iniciar outra vez a sequência de aumentos. Então, são 2 pontos baixos centrados aqui nesse aumento. E um aumento no ponto que está sozinho. A gente vai repetir isso mais 2 vezes. 2 pontos baixos centrados. E um aumento no ponto que está sozinho. Agora, a última vez. Um aumento. Agora mais 5 pontos baixos. E agora completamos a nossa volta fazendo a repetição. 2 pontos baixos e um aumento. Até encontrar o primeiro ponto ali. Mais 2 pontos baixos e o nosso aumento vai ficar no primeiro ponto. Lembra que eu falei que eu ia fazer quando terminasse a volta? Agora, até tá meio abertinho aqui e isso vai ajudar a fechar o trabalho. Pronto, olha lá. Fechamento de carreira e início da próxima. Vocês já devem estar craques nesse método. Conforme a peça cresce, você vai perceber que ela vai começar a ficar meio retorcida, assim. Mas não precisa se preocupar. Conforme ela for aumentando, eu recomendo que vocês vão dobrando ela no meio, assim. E vão moldando ela para ela ficar retinha. Tá vendo? Desse jeito. E aí, conforme ela for crescendo
a gente vai ajeitando ela, ela vai ficar bem certinha. O início aqui da quinta carreira foi com um ponto baixo centrado. Nessa carreira, a gente precisa fazer 3 pontos entre os aumentos, nas quinas somente. Então, eu vou fazer um aumento aqui nesse primeiro ponto. E agora eu vou fazer 3 pontos baixos centrados. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos centrados até o outro lado. Depois dos 5 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E 3 pontos baixos. Agora um aumento. E outra vez 3 pontos baixos. Agora é a última vez da repetição dessa quina. Um aumento e mais 3 pontos baixos. A gente vai seguir aqui fazendo mais 5 pontos baixos centrados até chegar na outra quina para finalizar. E chegando aqui nessa quina, a gente vai fazer um aumento e 3 pontos baixos. Outra vez um aumento. E agora os 2 últimos pontos baixos que vão fechar a carreira. Vai sempre dobrando a sua peça no meio, moldando ela. Na sexta carreira e última carreira de aumentos, a gente vai precisar ter 4 pontos baixos centrados entre os aumentos nas voltas. Eu vou colocar ele no terceiro, aliás, no meio dos 3 pontos da carreira anterior.
Então, seria nesse aqui, logo antes da onde a gente está iniciando. Daqui, eu vou contar 4 pontos baixos centrados antes de fazer o primeiro aumento dessa carreira. Então, 1, que é esse primeiro, mais 3... E agora um aumento. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos centrados. E vou fazer mais 4 pontos baixos centrados. Agora um aumento. Mais 4 pontos baixos centrados. Um aumento outra vez. Mais 4 pontos baixos centrados. E aí a gente está chegando no fim. São sempre 3 repetições. Então, agora é o último aumento que a gente vai fazer desse lado aqui. Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos centrados. E depois dos 5, a gente começa a contar outra vez. 4. Um aumento. Mais 4 pontos baixos centrados. E no último ponto, um aumento. Da 7ª carreira, pelas próximas 9, a gente vai fazer ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado sem nenhum aumento. Só um em cima do outro, fazendo o mesmo esquema de fechamento de carreira e início da próxima. Então, contando já a partir da 7, um total de 9. Essa daqui é a 7ª, mais 8 carreiras, só de ponto sobre ponto.
Depois que a gente terminar as nossas 9 carreiras sem aumento, nessa 10ª carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos centrados e uma diminuição, para fechar um pouquinho a peça. Aqui embaixo a gente fez até 4 pontos baixos na quina entre os aumentos, por isso que aqui em cima a gente vai fazer 4 pontos baixos centrados e uma diminuição. Só que aqui, em vez de fazer só na quina, a gente vai fazer na borda toda da peça para fechar ela mesmo. Então, vou iniciar fazendo aqui 4 pontos baixos. E a diminuição, eu vou colocar a agulha aqui no meio, puxar um fio, vou no próximo ponto, coloco a agulha no meio, puxo outra vez, agora sim laço e trago, fazendo uma diminuição. Vou fazer esse movimento de diminuição a cada 4 pontos ao redor dessa carreira toda. Essa carreira de diminuições aqui, ela vai acabar com 3 pontos baixos sozinha, não tem problema, tá? Só finalizar a carreira com os 3 pontos baixos centrados e fechar a carreira e subir para a próxima do mesmo jeito que a gente fez até aqui. A próxima e última carreira da nossa bolsa vai ser ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, na carreira toda. Sem aumento e sem diminuição. Chegando aqui no fim da carreira, pode cortar o fio, não precisa deixar uma quantidade muito grande, é só para fazer o arremate. E com a mão esquerda não vai. Puxa todo o fio para frente, coloca a agulha de trás para frente lá no primeiro pontinho, dá uma puxada para cá para juntar os pontos. Esse fio da pontinha a gente vai puxar lá para trás. E agora a gente precisa colocar ele para onde ele tá vindo. Então, eu vou virar a peça para cá para mostrar para vocês que eu gosto de pegar além esse aqui de baixo, ó. Esses dois. Olha lá. E aí volta o fio aqui para dentro. Eu vou mostrar como eu faço o arremate, porque num outro vídeo teve comentário pedindo para mostrar como eu faço para quem não sabe. Então, o fio ficou aqui dentro, ó, tá vendo a pontinha dele? E eu vou colocar minha agulha na direção dele pelo lado de fora mesmo e vou puxar ele para a parte da frente. Pronto, puxei o fiozinho para a parte da frente. Agora eu vou arrematar ele por baixo dos pontos baixos centrados. Eu vou colocando a minha agulha embaixo assim, ó, de cada um e vou puxando até chegar lá no fim e esconder a pontinha. Depois do acabamento, a gente vai dobrar a nossa peça no meio e vai olhar aqui embaixo para ver se essa parte de baixo tá retinha e não tá distorcida, porque às vezes pode acontecer dela tá girada mais para um lado ou para o outro. E aí vocês vão acertando aqui em cima para ficar o meio bem certinho de acordo com a parte de baixo. Para mim, o meio ficou bem aqui, ó. Então eu vou colocar marcador de ponto dos dois lados. Aqui.
e aqui do outro lado. Agora, a partir desse marcador de ponto, eu vou contar 6 pontos para cá ou para lá, vocês podem escolher que lado começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, a partir do 7º, eu vou colocar o meu fio. Coloquei a agulha ali como um ponto baixo centrado. Vou pegar o meu fio e colocar aqui. Trago ele pra frente, fecho meu ponto. Só que aqui nesse primeiro ponto a gente tem que trabalhar uma diminuição. Então, depois de eu ter feito isso daqui, eu vou colocar de volta no mesmo lugar a agulha, vou laçar o fio, vou erguer. Agora eu vou pro próximo ponto, laço outra vez e ergo. E agora eu fecho esse ponto. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto. Então, coloco o marcador de carreira aqui. Marcador de ponto, marcador de carreira. Aqui é o primeiro ponto da carreira. Aqui. Beleza, ele é o primeiro ponto aqui. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos centrados. 1. 2. 3. E 4. Depois desses 4 pontos aqui na lateral, agora a gente vai fazer mais uma diminuição. E aí ficou assim, agora a lateral da bolsa. A partir daqui, a gente não vai fazer a carreira toda aqui como a gente fez. Depois dessa primeira carreira, a emenda aqui a gente vai fazer igual. Então, vou colocar minha agulha de trás para frente lá no primeiro ponto. Essa primeira emenda vai ser mais chato de fazer, porque a gente está fazendo num espaço muito pequeno, mas as próximas vai ficar mais fácil. Vou colocar a agulha aqui no meu primeiro ponto, puxar o fio que está vindo do novelo, fechar aqui o primeiro ponto baixo centrado da alça e seguir fazendo. A gente vai ficar com um total de 6, fazendo um por ponto baixo central da carreira anterior em círculo, que é isso que vai fazer a nossa alça. Aí, agora a gente vai outra vez fechar a carreira e iniciar a próxima da mesma forma. Então, aumento aqui, no primeiro pontinho coloco a agulha de trás para frente. Certo. Desse lado, essa é a última carreira que eu vou fazer, então vocês podem fazer os pontos baixos centrados e arrematar igual a gente fez na bolsa, porque aí a gente vai para o outro lado repetir o mesmo processo aqui inicial, só que em vez da gente erguer só um pouquinho essas 3 carreiras, a gente vai fazer a quantidade que for o suficiente para fazer a volta da alça. E eu vou dizer quantas eu usei para fazer a minha, mas isso vai ser uma questão de bolso, de gosto, de bolso. Uma questão de gosto, porque vocês que vão escolher o quão longa vocês querem essa alça, né? Aqui eu vou fazer ela bem justinha. Uma última carreira, arremata, recomeça o processo lá do outro lado.
Igual, contando 6 pontos pra cá, faz aqui a borda, tudo igualzinho. O meu novelo tá acabando aqui, nessa primeira alça. Vai dar pra fazer ela, e aí eu vou precisar abrir um novo pra fazer a alça do outro lado. Aqui no último ponto eu puxei tudo pra lá, agora eu vou simular aqui o acabamento. E aí eu vou botar esse fiozinho lá pra dentro, que depois a gente arremata. Eu fiz aqui um total de 29 carreiras do outro lado, depois de ter feito junto essas 3 com vocês. E eu queria mostrar que para esse outro lado, aqui desse lado ficaram 6 correntes, mas se eu não estou enganada, aqui ficou só 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Mas não tem problema, não vai interferir nada no formato da bolsa, ela vai ficar certa igual. Ó, eu fiz a alça com essas 29 carreiras no total para encontrar as outras 3, porque eu quero que seja uma bolsa de ombro. Então eu fiz ela mais longa. Mas se vocês quiserem fazer uma alça de mão, vocês podem fazer ela mais curtinha assim. E vai ficar legal também e vai ficar redonda também. E aí percebam que a diminuição que a gente faz aqui para começar a subir a alça faz com que a bolsa continue nesse formato assim circular na lateral. Então, agora é a hora da gente costurar aqui essa parte nessa parte. Deixa uma quantidade generosa de fio, que é melhor sobrar do que faltar. Eu vou deixar essa quantidade, vou cortar. E com a ajuda de uma agulha de tapeçaria eu vou costurar. Aqui a gente vai fazer o acabamento, puxando todo o fio para esse lado. E simulando aqui esse último pontinho, igual a gente fez aqui na parte de baixo da bolsa. Tudo para um lado, depois tudo para o outro e volta para onde o fio tá vindo. E aí é com esse fio mesmo que a gente vai costurar. Eu aproximei aqui. Aí, para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Eu fiz o acabamento aqui só simulando o anelzinho e deixei o fio saindo lá do meio, tá vendo? Agora, eu vou encaixar essa alça aqui desse jeito. Vou segurar assim. Vamos ver, o fio tá vindo daqui. Então, eu vou virar aqui um pouquinho. E mais ou menos na direção de onde o fio tá vindo, eu vou colocar minha agulha saindo do centro do ponto, como se fosse o ponto baixo centrado, aqui, ó. Puxa todo o fio. Vai conectar a peça. Agora, tá vendo que tem um ponto na mesma direção aqui? A gente vai lá em cima nesse ponto, vai pegar as 2 alcinhas dele e vai puxar todo o fio. Até ficar justo. Agora a gente vem e devolve o nosso fio para onde ele tá vindo, que é aqui pro meio.
Ele saiu daqui do meio, vem aqui, faz a voltinha e tem que voltar aqui pro meio de volta. E aí eu já vou colocar a agulha do meio desse ponto pro meio do próximo ponto. E puxar todo o fio. Acho que eu não coloquei bem lá no meio, ficou muito superficial. Se acontecer isso, o ponto aqui vai ficar aberto, tá vendo? Então eu vou voltar e vou colocar no meio direito. Vou mostrar pra vocês a diferença. Eu gosto de deixar quando acontecem esses erros, pra vocês verem o que acontece até aqui. E a gente erra aqui pra vocês acertarem em casa. Vamos ver se agora vai dar certo. Aí. Olha como ele fica mais fechado. Porque ele foi lá pra trás. E agora que já tá saindo aqui do meio desse outro ponto, que tá logo ao lado, eu vou repetir o mesmo processo. Deixa eu cuidar pra não embolar meu fio. Então, no ponto logo ao lado, onde a gente fez esse primeiro ponto, a gente vai pegar as duas alcinhas dele. E vai outra vez descer o fio ali pro centro, onde ele tá vindo, e passar pro centro do próximo ponto. A gente vai fazer isso ao redor da peça toda. E aí eu volto para mostrar para vocês o fim. Finalizei aqui com o último pontinho passando pro meio e vou arrematar esse fio passando ele por baixo dos pontos que a gente acabou de fazer. Vocês podem colocar aqui no meio também um fecho de ímã, mas como vocês podem ver, ela sozinha já fica bem fechadinha. Dá pra colocar um zíper também, porque ela fica perto o suficiente para isso, caso vocês queiram. Eu vou colocar um fecho de ímã na minha. Ficou assim a bag feita com Galaxies. Olha a estrutura que o fio proporciona. Isso se deve à aplicação do glitter, porque a base dele é a mesma base do fio de malha extra premium. E também a utilização da técnica e agulha correta, né? A base dela também fica bem bonita, bem estruturada. Aqui em cima ela fica bem fechadinha. E vocês podem adaptar o tamanho da alça de acordo com a necessidade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês tiverem de dúvidas, elogios, sugestão, o que vocês querem saber, pra gente procurar reproduzir nos próximos vídeos. E é isso!